Bom dia, vocês que estão chegando. Fico muito feliz por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Mais uma quinta-feira com arte, com cultura. Quero agradecer a presença de vocês, de cada um que está aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a cada um que está aqui com a gente toda semana, toda terça e quinta às 10 horas. Eu fico muito feliz e nós agradecemos muito. Curtam, divulguem, manda aí o aviãozinho para as pessoas estar com a gente nesse momento. Hoje nós vamos falar com essa brilhante, maravilhosa, encantadora, atriz, performance, Laura Z, que tanto nos encanta, que nos inspiram. Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que é a proposta do Vamos Conversar. Já vou convidar a Laura para entrar, para falar um pouquinho com a gente. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui com a gente, mais uma vez. Vamos falar um pouquinho. Bom dia, Laura! Bom dia, como é que vocês estão? Muito bem, quero te agradecer. Foi muito bom estar aqui e você aceitar estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho sobre arte, sobre cultura, tá? Então, eu vou falar um pouquinho antes o que é o Vamos Conversar. Nossa proposta do Vamos Conversar é conhecer pessoas que inspiram e que possam vir nos inspirar, em especial pessoas ligadas à cultura, à arte, elementos que mais do que nunca mostram-se como fatores que nos unem ainda à distância. Vamos juntos ajudar a construir uma rede de colaboradores e conhecedores entre os profissionais de cultura e da arte. E você nos representa muito isso. A arte, a cultura napolina, goiana, brasileira. E a gente fica muito feliz com a sua presença aqui hoje. Tá? Nossa, eu nem sei o que dizer. Eu tô emocionada. Olha, você é uma pessoa maravilhosa. Eu vou falar um pouquinho quem é Laura para vocês, para quem não conhece. Mas Laura Z, atriz, diretora, roteirista, dramaturga, produtora, performance e professora. E hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais quem é Laura, quem é essa menina de 22 anos, que há 12 anos está na cultura, está fazendo arte. Então, fala um pouquinho para a gente, Laura, sobre você e como a arte e a cultura entrou na sua vida. É bastante coisa, né? Meu Deus do céu! Mas eu comecei, eu tinha 10 anos, foi graças à minha mãe. Minha mãe já sabia que eu queria ser artista desde pequena, né? E ela me colocou na escola de teatro de Anápolis, né? Depois de um tempo da gente ter se mudado para cá, antes a gente morava em Rio Verde. E foi em Rio Verde, inclusive, que eu assisti a minha primeira peça, que era uma peça infantil que se chamava, acho que era dos Três Porquinhos. E eu fui convidada para ir no palco para ajudar lá os Três Porquinhos, e foi ali que eu me apaixonei pelo palco. E foi mágico. E aí a minha mãe percebeu isso e sempre me incentivou, né? Dona Rosa está aqui do lado, minha produtora, maravilhosa. E nunca mais parei, né? Desde que comecei. Depois que eu formei na escola de teatro de Anápolis, eu fiquei até perdida, assim, sem saber para onde ir, sabe? Queria continuar fazendo teatro, fazendo arte, mas não sabia para onde ir. E na época o Sesc Anápolis estava começando, né, a ser mais conhecido e tal. E aí a Ana Queiroz indicou pra gente o Sesc e foi lá que eu continuei e a partir de 2012. Foi muito bom também, tive muitos contatos lá no Sesc com pessoas de fora, né, com artistas do Brasil todo que davam oficinas. Foi muito bom, foi muito bom. E eu sou muito grata à escola de teatro, ao Sesc, foi onde eu comecei, eu não esqueço, sabe? Tipo, comecei em Anápolis e quero muito ainda fazer coisas pela cidade, sabe? Isso é. Muito, muito interessante. E eu sei que você também integrou várias companhias teatrais aqui em Anápolis, em Goiânia, né?
Conta pra gente quais foram, como que foi tudo isso, qual foi a sua relação com o grupo, porque como você não é só atriz, você faz a produção, você escreve, então assim, você acaba fazendo várias coisas. Eu falo, você é multicultural. Então fala um pouquinho pra gente. Então, eu acho que essa construção, inclusive, né, da Laura multiartista, multicultural, foi graças às companhias, foi onde eu fui aprendendo mais sobre a profissão mesmo, sobre me profissionalizar mesmo, sabe? Ter responsabilidade, né, ter compromisso com o coletivo, com a companhia, com a arte e a cultura, né? Acho que a primeira companhia que eu tive contato foi a CIA Os Três, que foi uma iniciativa minha, da Luana e do Joel, dois amigos meus que eu conheci lá na escola de teatro, que a gente terminou a escola de teatro, a gente ficou assim, e agora? Aí a gente fez a CIA Os Três. A gente até foi na Galhofada de Goiânia apresentar uma cena. Foi muito legal, foi graças a Isabela Nascente que a gente conseguiu essa oportunidade lá. Só que depois disso, o Os Três não foi muito pra frente, porque a Luana e o Joel trabalhavam com um teatro comercial em Goiânia. E eu ainda estava aqui em Anápolis, né? Terminando, acho que. Começando o ensino médio, né, mãe? É, por aí. E aí não dava pra mim trampar, né? Junto com eles no teatro comercial. E, nossa, isso me doía, porque eu ficava pra trás. E aí não foi muito pra frente. Fui pro Sesc em 2012 e acho que em 2014 começou o Seis em Cena, que foi graças ao Gabriel Gomes, né? Gabriel Cardoso, desculpa. E ele é maravilhoso, foi ideia dele, assim, ele chamou a dedo, assim, as pessoas, eu, a Juliette, a Lorane, a Anitta Giba, o Lucas, o Natan, só gente, assim, porreta, né? Porque, né, Natan e Lorane, ó, estão lá em Portugal, maravilhosos. Fiquei sabendo que Lorane ainda está produzindo, inclusive eu aprendi muito com o Natan e com a Lorane sobre produção, foi graças a eles. Foi graças ao Seis em Cena também que eu pude aprender sobre dramaturgia, que eu e Lorânia e Ana, a gente sempre gostou muito de escrever, né? E foi lá que a gente encontrou um espaço de incentivo para a gente ir lá e escrever cena, escrever roteiro, escrever dramaturgia. Mas antes do Seis em Cena, eu também já tinha feito uns trampos com a CIA Expressão Teatral Sim. da Fernanda Faria, maravilhosa. Inclusive, eu conheci o Gabrielzinho lá, Gabriel Cardoso lá, o Natan lá, com a Fernanda. Sem ela, nossa, eu acho que não tinha acontecido muitas coisas que aconteceram e foram pra frente depois do Sesc, depois do Seis em Cena. A gente já fez muito espetáculo com ela. Cadê meu palito? Foi incrível, foi lindo, né? Que já teve 1000 elencos esse espetáculo. Eu espero que ele ainda tenha mais 1000, né? Que é um espetáculo que tá vivo ó, há um tempão. Fizeram já doc dele também, né? Quem mais? Teve a Coloss Produções, que é da Lorane. Foi graças ao Sesc Dramaturgia, que a Foi lá que gente. foi Pode no falar. Colosso que você começou como diretora, você fez a direção. Foi. E foi no Sesc Dramaturgia a gente teve contato com a dramaturgia O Outro Pecado Capital. E aí eu já tinha dirigido leituras dramáticas, né? 2 vezes nesse Sesc Dramaturgia. Uma vez na edição passada, anterior a essa, do Outro Pecado Capital, que era a peça Nem Mesmo Todo o Oceano, que inclusive foi com a Márcia Zanelato, ela que orientou esse Sesc Dramaturgia, e ela conversou bastante comigo, me deu muitos toques, muitas dicas, me elogiou, sabe? E eu fiquei, meu Deus, a Márcia Zanelato! Ela é lá do Rio, ela é uma dramaturga potentíssima, assim, poderosíssima, diretora, incrível. E aí, São veio o Outro Pecado Capital e foi muito forte aquele trabalho. A gente fez uma pesquisa bem extensa sobre a luta antimanicomial e
Foi incrível, foi incrível. Eu cresci muito nas Colós como diretora. E eu não quis abandonar a questão do espetáculo ser leitura dramática, encenada, performática, assim. Eu gosto de inventar um negócio muito doido, assim, na hora de dirigir. E eu achei interessante manter o texto na época, né, do espetáculo para até causar um estranhamento e tinha todo um simbolismo também, né, das atrizes em cena. Eu estava em cena também, além de dirigir, né? Foi bem Foi, interessante. foi um espetáculo bem, na época, eu acho que para a nossa época, tão atual, mas assim, ele foi bem questionado, eu acho. Foi um trabalho de vocês, assim, que fez muitas pessoas pensarem no que as pessoas com problemas psicológicos passam, tanto psicológico como físico, né? Então, assistir aquele espetáculo trouxe muitas reflexões, até mesmo para nós vermos o outro lado das pessoas, né? O sofrimento, aquele local. Então, foi muito interessante mesmo. Foi um trabalho muito lindo de vocês. Uma apresentação, eu falo, foi uma apresentação única que a gente fica maravilhado, né? Assim, é muito lindo mesmo. E me fala um pouquinho também que tem esse outro lado seu, que é o trabalho de contação de histórias. Como aconteceu, em que lugares você desenvolveu essa prática? Esses dias eu vi uma foto sua da turma do Chaves, eu acho, que você fez alguma coisa da. Era infantil, mas assim, é muito linda. Você estava caracterizada, então eu falei, gente, olha que gracinha da Laura, há quantos anos atrás? Ou é Emília, alguma coisa assim. Ah, já. Contação de histórias. Eu acho que a gente começou a trabalhar com a Companhia Expressão, da Fernanda Faria. Ela gosta muito dessa linguagem e sempre permeava um pouco o trabalho, né? Principalmente quando a gente ia trabalhar em alguma escola, em alguma empresa, né? A gente montava um personagem e ia lá contar uma história, fazer uma intervençãozinha. Eu já fiz, inclusive, a Emília, eu lembro. Foi bem legal, foi bem legal. Mas eu fui me aprofundar mais sobre isso mesmo na faculdade, né? Eu faço teatro licenciatura na UFG, em Goiânia, e lá a gente tem uma matéria de contação de histórias. Tem matéria de teatro de bonecos, né, de formas animadas. Tem matéria de cenário, de máscara. Tem um monte de matéria legal, né? Mas o curso é bem voltado para a educação, para a arte e educação. Preciso frisar isso também. E a contação de histórias é um ótimo meio, né, também, para a arte educar as crianças, os adolescentes, porque ela permeia, né? Você pode contar uma história, né, que é algo artístico, algo cultural, mas ao mesmo tempo educar com essa história, formar com essa história, né? Aquela criança, aquele adolescente, adulto, enfim. E aí eu tive essa matéria, foi muito gostosa. Eu fiz com a professora Maria Ângela, inclusive que vai ser minha orientadora de PIBIC desse ano, que é pesquisa científica, e de TCC, se Deus quiser. Ai, ai, ela é maravilhosa. E aí eu aprofundei mais aí na contação de histórias e a gente foi em escolas. A gente foi lá no Brice de Goiânia, que é perto do Campo Samambaia, né, onde acontece, As onde tem suas a aulas. EMAC, onde eu estudo, isso. E foi muito gostoso, foi muito gostoso. Acho que foi a primeira experiência, assim, profissional, assim, que era só de contação de histórias que eu vivi. Que eu fui às escolas, que era isso, sabe? E aí eu gostei dessa linguagem, tanto que eu já escrevi dramaturgias que permeiam um pouco isso, o contar histórias, né? Essa coisa mais, como é a palavra? Mais lúdica. Lúdica e tinha outra palavra, tinha outro termo. Épica, mais épica, isso, épica. E aí, depois dessa escola, a gente também fez uma aqui em Anápolis, em uma escola aqui.
E aí eu já era outra contação de histórias, não era a mesma personagem. No Brice era a personagem de uma velhinha que contava a história da Santa Dica, Hum, né? Que é inclusive parte da minha pesquisa, do meu, que vai ser meu TCC. Depois eu até posso contar mais um pouquinho sobre. E aí, aqui em Anápolis, eu criei outra contação até para me inserir como professora naquela escola, né? Que a coordenadora entrou em contato comigo e ela falou, olha, vamos. Ela gostava muito de trabalhar com apresentação dentro da escola, fazer as crianças apresentarem e as professoras também, né? Então, para me introduzir ali como professora, eu criei essa personagem da fada, né, da Fada das Artes, indo ali se apresentar para mostrar o mundo mágico do teatro e do que essas crianças poderiam fazer com o teatro, né? E aí, a partir disso, comecei a dar aulas lá. Foi lá na escola Gente Miúda. Gente Miúda Crescer. É aqui em interessante. Anápolis, no Jundiaí. Foi muito gostoso. E como que foi essa mudança também, porque você é contadora de história e agora você faz performance? Esses dias vocês tiveram o festival, que foi assim encantador ver você apresentando, você fazendo aquele desabafo, né? Maravilhoso. Fala um pouquinho como que é esse novo trabalho. A performance, ela foi uma linguagem que eu encontrei a partir de 2016, assim, quando eu entrei na UFG, eu ainda trabalhava no Seis em Cena. O Seis em Cena, ele ficou ativo acho que até 2017. E até lá a gente estava apresentando, a gente estava ensaiando, né? A gente até apresentou no Sesc Caldas Novas, sabe? Foi incrível. A gente levou duas peças para lá, que eram as que a gente autorais, que a gente conseguiu montar, sabe? E manter assim, viajar com elas. Era o hashtag Desconectados e Hoje é Dia de Folia, né? Uma era adolescente, adulta, a outra era mais infantil. Eu estava, na época, em 2017, eu estava atuando no GG de Folia e no hashtag Desconectados, que eu tinha atuado anteriormente, mas no começo da montagem, tive que largar por conta da faculdade, que não estava conseguindo acompanhar todos os ensaios. Eu ajudei mais na questão da produção e assistenciei um pouquinho na direção. Foi muito bom, acho que a gente deu até oficina, eu cheguei até a dar oficina junto com o Gabriel, que ele me ensinou bastante também sobre dar aula, sobre dirigir uma cena. Nossa, aprendi demais com ele. E. Ai, onde é que eu estava? Ai, ai. E aí. Gente, onde é que eu estava? Me ajuda, Aí Maria. você, então, como que foi essa transformação para chegar na performance? Ah, sim, eu. Ah, cabeça. E aí, em 2017, a gente teve que desativar o Seis em Cena, infelizmente. Cada um foi seguindo suas trilhas, né? Seguindo outros caminhos. E aí, em 2018, assim, eu me senti órfã, assim, sem saber como continuar produzindo, né? E não tinha companhia, não tinha grupo. Eu até tentei começar um coletivo na EMAC, o coletivo Puta, por conta disso, com algumas amigas, mas não dava certo, porque as agendas nunca, sabe, se Batia. conectavam, não batiam. E aí tava muito difícil de montar alguma coisa em coletivo. E aí eu pensei, cara, eu preciso produzir, senão eu vou ficar doida, né? Eu preciso continuar. E aí eu pensei a performance como saída, sabe? Porque é algo que eu faço eu mesma, assim, eu mesma escrevo, eu mesma atuo e me dirijo, assim, é uma loucura. É até complicado por questão de disciplina, né? Você tem que estar ali em cima de você, como, sabe? Se fosse alguém de fora te olhando e te cobrando, sabe? E assim nasceu a primeira performance, que foi o Contemporânea, né? E aí o Contemporânea, como o mesmo nome diz, ele acompanha a contemporaneidade, o que está acontecendo agora, né? E eu acho que fez muito sentido para mim mudar a contemporânea,
né? Atualizar ela para os dias de hoje, com os temas de hoje. Não dava. Quando eu recebi o convite do Festival Teatro de Bolso de Anápolis, eu já tinha aquela versão anterior, antiga da contemporânea, pronta, mas eu não queria apresentar ela. Para mim não fazia sentido apresentar ela de novo, sabe? Para mim fazia mais sentido atualizar. E foi muito legal encontrar isso, entender isso sobre essa performance, saber que sempre vou estar atualizando ela, né? Que interessante, é muito desafiador, né? Porque você tem algo montado e no exato momento que você está vivenciando, você colocar essas coisinhas a mais que está acontecendo. Muito interessante mesmo. E é algo atual, o que você já fez e apresentou agora, se tiver que apresentar aqui há 2 meses, vai ser totalmente diferente, né? E me fala um pouquinho sobre o seu trabalho com audiovisual. Sei que você também trabalhou na frente das câmeras e atrás das câmeras. Como que foi isso? Como que é esse trabalho? Fala um pouquinho pra gente. O audiovisual foi uma paixão que eu encontrei depois do teatro, assim, graças ao teatro, inclusive, né? Comecei no teatro, mas com o tempo fui me envolvendo ali com o audiovisual através do festival de cinema daqui, de Anápolis, né? Sempre ficava de olho nas oficinas, sempre gostei muito de escrever roteiros e tal. Sempre tive muita facilidade para escrever roteiros, mais do que dramaturgias. E aí eu fui assim, nossa, me apaixonando cada vez mais. Hoje eu sou uma cinéfila, assim, de assisto um monte de filme e escrevo análise e tal. E aí me veio uma grande vontade de começar a estudar mais sobre cinema. Ainda tenho essa vontade de me formar em cinema, sabe, audiovisual. E me veio essa urgência de começar a produzir audiovisual, que não é fácil, inclusive, né? É um mercado de trabalho, é uma área de produção um pouco inacessível por conta de dinheiro mesmo, né? Você tem que fazer cinema é caro, né? Se você não tem um equipamento legal, se você não tem uma equipe legal que sabe a técnica do cinema, que é bem diferente do teatro, né? Uma técnica de filmagem, de edição, né? De edição de imagem, de som, é muita coisa, de iluminação. Se você não sabe isso, se você não tem acesso a isso, você tá lascado, sabe? Você tem que correr atrás. Não é tão simples assim quanto, por exemplo, a facilidade do teatro que você tem de se encontrar com algumas pessoas, ensaiar e montar, sabe? Com o que você tem, né? Claro que também o teatro tem as suas questões de produção, sim. Cenário, iluminação. Não estou querendo dizer que também é fácil uma mão com açúcar, não. Né? Quero dizer assim, para montar algo profissional, que eu digo, né? E aí me veio essa urgência. E aí comecei a juntar uma graninha para comprar uma câmera, assim, pelo menos semi-profissional e tal, para gravar uns vídeos bonitos, assim, legal, né? Para começar a aprender na prática, né? O cinema. Fiz um monte de curso já no Sesc, com o Felipe Brum também, com o Cezinha, no Teatro Mãe. Fiz alguns também em Goiânia, ainda pretendo fazer mais. Tem muita coisa que eu não sei sobre isso. E aí comecei a escrever roteiros e botar na prática. Por exemplo, o doc que eu quero fazer sobre as mulheres da minha família, né? O doc Fruta do Pé. Ele ainda não está pronto porque eu ainda não editei ele, mas ele tá tipo assim, quase tudo gravado já. Praticamente tudo gravado, mas é muito material gravado que eu tenho. Então, assim, para fazer a edição dele, eu vou ter que, tipo, pegar umas férias, sabe? Uns 2 meses, de sentar e, sabe? Porque é muita Fazer. coisa. E aí... Pode falar. E o trabalho com audiovisual é o pós, né? Você tem todo um trabalho, né, da concepção, é um trabalho longo. Por isso que a gente fala, fazer cinema, fazer audiovisual, não desmerecendo, mas o teatro, por exemplo, você consegue montar em um mês e apresentar.
O cinema, fazer um documentário, você não consegue fazer assim tão rápido. E eu trabalho muito dois. para ser lançado, né? Então, assim, é um trabalho muito difícil e pós, porque às vezes uma cena que você pode, às vezes tem que repetir ali 10, é o dia para fazer uma cena de alguns minutos, segundos, né? Então é muito interessante isso. E qual foi o filme ou que você participou, o mini ou documentário? Ah, eu atuei num curta do Upside Weston em 2015. Foi uma atuaçãozinha rápida, assim, fui só convidada, assim, figurante praticamente. Foi no curta Em Terras Estrangeiras. Acho que foi o primeiro curta, assim, profissional que eu atuei. Antes disso era só em oficina, né? Mais exercícios dessa oficina, resultados de oficina. E depois eu trabalhei num doc com o Cezinha, que foi incrível, o do gramofone à grande tela. Eu estava ali assistenciando nos bastidores, na direção e na produção. Depois disso, Que eu foi fiquei um tempo. que foi um documentário importante para a nossa cidade, falando sobre o cinema da cidade, né? Muito interessante. Foi, foi. Quem não assistiu, Inclusive, que assista. sim, sim, tem na internet, tem no YouTube completo, se não me engano. E, se não me engano, foi ali também que eu me apaixonei pela produção de documentário. Sempre gostei de assistir, mas gostei também agora de produzir documentários, né? E aí, inclusive, tenho muita vontade de fazer um doc sobre Anápolis, sobre o teatro de Anápolis, que tem muita história. Tem muita história. Anápolis teve, assim, nos anos 80, teve um boom tão grande de teatro, de ter festival internacional, de ter 1.000 companhias. Eu acho que isso tem que ser documentado, isso tem que ser registrado e tem que ser mostrado, né? Eu gosto muito de, tipo, fazer esses projetos assim, de, tipo, mostrar que Goiás não é só agropecuária, agronegócio, não é só sertanejo, né? Tem Nós teatro, temos, tem né? cinema, né? Tem dança, tem muita coisa massa que a gente tem que desconstruir, né, nas pessoas de que, ai, Goiás não tem cultura. Goiás é só isso, só aquilo, né? Enfim. E você também faz, e você traz muito isso, buscando, né? Buscando essência, buscando. Agora você está fazendo esse projeto que eu achei super interessante também, que é o que a gente vai falar agora. Você ainda não terminou, vou deixar você terminar para a gente entrar na produção. Tá bom, vou tentar ser mais sucinta. É, Depois disso, desse doc com o Cezinha, eu participei acho que pouco de produções, assim, audiovisuais, por conta até da faculdade, né? Que toma muito tempo. Então, eu fiz uma propaganda pro comercial do Tio do Crepe, que foi muito divertido, foi muito legal de Que é fazer. linda, que é linda, linda. Foi Eu vi, é engraçada. muito linda. E acho que só até o momento de agora. Esse ano eu tive a sorte, a iluminação, o milagre de receber um convite para participar de um curta-metragem aqui em Goiânia. Eu fiquei muito feliz, você não tem noção, muito feliz. O nome do curta é O Pagamento. Quem vai dirigir é a Roberta Vieira. Ela fez direção de arte lá na EMAC, né? Já formou e tudo. E aí foi graças a esse contato que eu tive com ela na EMAC que ela me convidou, sabe? A gente ainda vai gravar e tudo. É com o Alex Amaral e o Almir Amorim. Simplesmente esses dois maravilhosos. Almir Amorim, para quem não sabe, foi quem escreveu O Outro Pecado Capital. E o Alex, ele é um dos atores, eu acho que mais, desculpe a palavra, mais fodas de Goiás, assim. O cara, ele já foi pra Europa, já apresentou programa na Europa, sabe? Programa de TV na Espanha. E já fez muito filme, muito curto e muita coisa. Então, assim, só os grandes, né? Então, tô nervosa. Mas é isso, assim. Tem o canal também, né? O Tá Passando Agora, que foi uma iniciativa que eu tive para eu me aproximar mais do audiovisual, inclusive, né? Que inclusive precisa ainda gravar vídeos novos, que já tá um tempo paradinho lá. Ai, ai. E, Mas fa- é e isso, assim. lembrando que no final a gente vai postar todos
as pessoas citadas pela Laura e também sobre o canal dela, sobre tudo para vocês seguirem, ter informações, tá? Porque vale a pena acompanhar, são pessoas que a gente tem que valorizar na nossa cidade e mostrar o que nós temos de maravilhoso na nossa cidade, tá? E Laura é uma delas, que a gente fica maravilhada. Mas me fala um pouquinho, Laura, sobre a sua produtora, né? Que é esse trabalho que você também está agora fazendo a produção. E como que foi decidir também fazer a produção, produzir conteúdo digital? Me fala um pouquinho. A Z21, ela veio por necessidade, sabe? Porque acho que ela veio, foi se criando junto com a performance contemporânea, por exemplo, que também veio por necessidade essa linguagem, né? De que eu precisava me produzir, sabe? Não dava para sempre contar com a ajuda de alguém, não dava para contratar alguém sempre, né? Nem sempre a gente tem um edital, uma lei de incentivo. E eu aprendi muito sobre produção primeiramente com Nathan e Lorraine, que são produtores incríveis. E aí sempre ficava de olho, né? Quando eu via eles produzindo, quando eu via eles escrevendo um projeto, quando eu via eles ali na prática, organizando as coisas e resolvendo as coisas. Tá, 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 tá. E eu ficava, nossa, que massa, meu Deus. É isso que eu preciso também fazer comigo. Sabe? E aí fui aprendendo sobre a linguagem de edital, de lei de incentivo. Hoje estou fazendo curso também sobre produção cultural, para entender mais esse universo. A Z21 é uma produtora nova, mas que eu espero ainda crescer com ela, até para produzir projetos de outras pessoas, sabe? Não só os meus. E aí a Z21 nasce por isso, assim, até para produzir meus projetos de audiovisual, né, e de performance, de teatro. Mas é isso, é por necessidade mesmo, assim. E aí, de repente, me vi em meio também de eventos, né? Ano passado, eu ajudei na produção de um evento em Goiânia, que era o Sarau Pinga Fogo. A gente teve 2 edições, uma em cada semestre, mais ou menos. Foi muito legal. Foi muita correria, mas foi muito legal. E esse ano eu estou organizando o Sarau Preto e Colorido, junto com a cooperativa Panteão, do Lupe, né? Que a gente ficou, assim, tá muito feliz de estar fazendo esse trabalho. Eu já estou pensando até em fazer uma segunda edição, né? Porque tem muito artista que ficou de fora, muito artista porreta, assim, sabe? E é isso, não quero parar, não. Quanto mais coisas surgirem aí, mais coisas eu quero fazer. E, Eu também gostaria de fazer comentar um pouquinho sobre a pesquisa que eu estou fazendo no TCC, porque acho que tem a ver também, inclusive, sobre fica à produção. vontade. Pode falar, pode ficar à vontade. É uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, primeiramente no PIBIC, né? Depois vai virar meu TCC. E é também sobre mulheres goianas. Sobre 3 mulheres goianas maravilhosas que fizeram história no nosso estado. Que 2 delas eu acho que não são tão conhecidas. A mais conhecida, a Santa Dica, né? De Lagolândia, né? Hoje região de Pirinópolis, mais ou menos. E as outras 2 não tão conhecidas, que é a Chica Machado, que ela ficava, né, na região de Cocalzinho, Cocal, que hoje é Niquelândia, e Damiana da Cunha, que ficava na região de Vila Boa, que hoje é cidade de Goiás. Cada uma delas de uma etnia, cada uma delas de uma importância histórica incrível no nosso estado, sabe? Fizeram história mesmo. A Santa Dica, ela foi uma líder messiânica, sabe? Do tipo, de organizar revolução, assim, de ir à frente de exército, por exemplo. A Damiana da Cunha, ela também ela participou muito dessa questão da política e mediadora entre os caiapós, sabe? E os europeus. A Chica Machado, ela foi uma ex-escrava que enriqueceu, começou a comprar alforrias de outros escravos e começaram uma comunidade, um quilombo ali, né? E Olha que são histórias interessante. lindíssimas. Então, e é Eu mais quero fazer interessante. um espetáculo disso. E quem sabe até um documentário, uma série de documental, não sei. E é Mas muito, eu acho muito, importante muito saber disso, né? interessante, Laura, porque assim, você busca a essência, você busca falar sobre mulheres, né?
Então, que nós necessitamos e precisamos mostrar isso. Mostrar o que nós temos, as pessoas que fizeram a diferença onde estão, né? Não fizeram, eu falo, não fizeram grandes revoluções, mas naquele local que ela estava, ela fez a revolução. E você dá voz, né, a essas pessoas, você também tem esse seu projeto agora, que eu achei super interessante, de falar sobre artistas negros, né? De valorizar, eu acho que isso é importante, eu acho que é isso que nos move, nós artistas, sermos reconhecidos, né, por outras pessoas, e mostrar isso, mostrar para a comunidade o quanto as pessoas o trabalho delas são queridos, são lindos, né? Então isso é fazer uma rede de pessoas e a gente fica muito feliz vendo você fazer isso. Porque desde quando eu te conheço, né, essa caminhada nossa, essa jornada, você faz isso. Você mostra as outras pessoas, você dá voz às pessoas, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pois é, menina. Pois é, menina. Mas, assim, esse projeto, por exemplo, de exaltar outros artistas, eu acho que foi vindo organicamente, assim, e eu fui ligando os pontos. Por exemplo, tenho feito listinhas no Instagram, tenho feito esse sarau preto e colorido, assim, sempre foi minha vontade exaltar não só artistas pretos, pretas, pretes, mas também muito artista LGBT, que ia mais, tem muita gente, muito recorte, assim, de pessoas que elas têm representatividade, entendeu? Representatividade para dar, para mostrar, né? Porque elas representam minorias ali que às vezes estão sempre lutando pelos seus direitos, estão sempre sendo atacados, violentados e, né? Se a gente começa a exaltar essas pessoas, começa a exaltar artistas, né? Que representam essas pessoas elas ganham mais representatividade, mais espaço também de fala, né? Mais espaço, né, de conquista de direitos, né? Que Sim. precisam tanto, né? Que merecem tanto. Sim. E aí, já entrando, me fala um pouquinho sobre quem te inspira, né? Então, são essas pessoas que te inspiram, que você admira na sua área, porque você cita tantas pessoas, e eu acredito que algumas delas são inspirações, são pessoas que você admira. Me fala um pouquinho sobre isso. Ah, são muitas, muitas. Por exemplo, no audiovisual, eu admiro muito o Eduardo Rosário, o Antônio Balbino, o Rei Souza, documentarista, né? O Carlinhos, o Cezinha. Cezinha, gente, já me ensinou tanto, tanto, tanto. O Eric Eli, sabe? Ele fez um documentário incrível sobre cinema goiano, né? Sim. No teatro, eu admiro demais a Ana Queiroz, o Jonatas Tavares, o Alex Amaral, o Almir Amorim, a Ilmara Damasceno, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A Anne Tajiba, uma dramaturga, escritora incrível também. O Gabriel Cardoso, meu professor, né? Que já me ensinou tanto sobre direção. Você na produção, Maria, você é uma produtora incrível. O Natan, a Lorane, produtores incríveis. A Patrícia Alexandre, a Sami Almeida, produtores incríveis. O Luiz Sérgio, que produtor incrível, né? De Anápolis, que faz umas conexões assim incríveis, né? Com pessoas de fora até aqui, né? Ele traz muita gente boa, muita gente massa, faz uns eventos, né? Muito bons. E, de certa forma, a gente está todo mundo sempre junto, né? Também se apoiando, se ajudando nos eventos, né? Em festivais, nas obras uns dos outros, né? O que é Nos mais trabalhos uns dos outros. interessante de ver e ouvir você falar é que as pessoas que te inspiram são as pessoas que você convive, né? E isso é o que é mais gratificante, porque assim, são pessoas que você está aprendendo realmente, você está ali, tá trabalhando também com elas, né? Então, é muito lindo ver isso de você. Você
mostrando quem te inspira são os conectados, né, com você. Sim, sim. E É me muita gente, é muita gente. Com certeza esqueci vários nomes, mas sintam-se todos comentados e mencionados, gente. Pessoal de Anápolis, pessoal de Goiânia, sabe? Eu gosto muito dos artistas locais. Assim. A gente tem que exaltar nossos artistas locais. Isso, eu vejo muito isso. A gente dá valor e valorizar quem está com a gente, quem é daqui, né? E temos muitas pessoas boas. Anápolis é um celeiro, gente. Anápolis tem profissionais de grandes gabaritos, né? A gente não pode deixar de forma alguma de citá-los e falar sobre eles. E me fala um pouquinho como que você está encarando esse momento, Laura. Esse momento que estamos vivendo, de pandemia. O que você está produzindo, o que você está fazendo, quais as perspectivas de quando tudo isso passar. Olha, é um momento muito complicado, né, para todos nós, assim, principalmente no Brasil, com o desgoverno que a gente está vivendo, o descaso, né, desse desgoverno. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, muita coisa assim que mexe comigo, que me deixa, sabe, angustiada, que me deixa revoltada. E eu tenho usado esse momento da quarentena para botar para fora, sabe, na arte, no meio que eu consigo, assim, que no momento é o virtual, o digital. Eu acho que, pelo menos de ponto positivo que a gente tem de tirar disso, é que a gente pode levar a nossa arte sim para esses espaços. Pode e deve, né? Ocupar esses espaços virtuais, digitais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Facebook, seja, enfim, sabe? A gente tem que ocupar esses espaços, porque até a gente tá até criando um novo movimento artístico, se for para parar para pensar a longo prazo, né? Quantas peças que eu já não vi acontecerem online, quantas performances que eu não vi acontecerem voltadas mesmo para o online, a linguagem delas, tudo pensadinho ali para o online, para a pessoa assistir no celular. Então, tipo, não tem desculpa mais, sabe? Pelo menos para quem tem acesso à internet, nós sabemos que não é todo mundo da população brasileira que tem esse acesso, e isso é inclusive uma coisa a ser pensada, um problema estrutural também do Brasil, que falta acesso à internet, à educação ainda para muitas pessoas, né? Mas a Sim. gente também não pode deixar de ocupar esses espaços que já estão aqui dados, né? E agora não tem essa mais, tipo, não posso sair de casa, não posso assistir a peça de fulano, não posso ir ao show de ciclano, não posso isso, não posso aquilo. Gente, quanta coisa online gratuita não tá acontecendo, né? As lives e tudo, a gente tem que aproveitar esse momento. E levar até para depois da quarentena, continuar também, por que não, sabe? Por que não? Se reinventar, né, Laura? Eu acho que é um momento mesmo que nós estamos vivendo e é um momento de trabalho, de estudo. Eu acho que a gente continua, né, fazendo um trabalho, mas dentro de casa, né? Mas a gente continua fazendo esse movimento. E a artista, eu falo muito isso, a artista é multicultural, multifacetas, e também é uma forma de novos horizontes, novos trabalhos, né? A gente acaba levando isso para novas expectativas. Amores da minha vida, lembrando que a gente já está indo para o final, mas Ah, quem tiver alguma pergunta para fazer para a Laura, para essa maravilhosa, vocês podem fazer a pergunta que nós já vamos. Ela vai ter a oportunidade de responder, tá? Então podem fazer aí a perguntinha para vocês. Eu sei que são muitas perguntas, muito assunto, mas a gente não consegue fazer tudo. Espero que depois tenha outras lives, outros momentos, tá? Eu quero agradecer muito vocês, mas já deixa aí a perguntinha de vocês e eu já vou fazer a minha última, mas ainda estamos indo para o final, não terminamos ainda, tá? O que a cultura, a arte trouxe para a sua vida, né? Que situação que te marcou, que se você não fosse da arte, não fosse da cultura, não tinha vivenciado, Laura? nossa, acho que é a minha vida toda, assim.
a arte e a cultura, acho que ela dá sentido para minha vida. Se eu não fosse artista, eu não sei o que eu seria, acho que eu não seria nada. Não saberia o que eu estaria fazendo no mundo, sabe? Não saberia o meu lugar no mundo. Eu entendo que o meu lugar é muito privilegiado, sabe? Em vários sentidos, né? Eu sou uma menina branca, eu tive apoio da minha família, sabe? A gente passou de alguns perrengues, mas nada muito, nossa, muito grande assim. Consegui ter acesso à universidade pública, né? A um ensino superior. Então, assim, nossa, eu nem sei imaginar a minha vida sem arte e cultura, né? Que pra mim é o que me faz querer viver, assim, é a minha paixão da minha vida mesmo. Porque eu não sei fazer outra coisa, não sei trabalhar com outra coisa. Já tentei, mas nunca, não consigo, não consigo. Então, eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar. E eu queria muito que isso fosse mais acessível para as outras pessoas, para todo mundo, sabe? É, ter esse acesso à arte e cultura, né? Nem que seja como hobby, como apreciação, né? Como aprendizado também, né? Arte e cultura forma as pessoas, são facetas da educação também, são facetas políticas também, né? Sociais. Então, assim, a arte e cultura, ela é mais importante do que a gente pensa, assim, sabe? Ela é tão desvalorizada no nosso país, mas ela é tão mais importante. A gente entende que tem coisas mais urgentes, né? Tem a saúde, né, por exemplo, mas a arte e cultura também né, é um direito essencial do ser humano, né? É um direito Forma, né? básico. Ele Isso. forma o ser humano, ele dá toda a estrutura. Eu acho que estrutura uma pessoa, então é muito lindo isso. E o que eu fico assim, vou dar uma puxação de saco, mas o que eu acho muito lindo para você, a sua dedicação e a dedicação da sua mãe, a sua família, tanto que é importante, né? O tanto que a família, as pessoas que estão à sua volta, te incentiva e te valoriza e te põe para continuar, porque a maioria das pessoas, dos artistas, acaba se desanimando, desistindo, porque não tem um apoio familiar, né? E você tem esse apoio que eu acho lindo ver sua mãe o tempo todo com você, e estando ali e te incentivando, né? Ela é maravilhosa, assim. Se não fosse ela, eu não seria artista hoje, se não fosse o apoio dela, sabe? Porque até foi pelo apoio dela que eu fui pra frente, entende? Que eu consegui convencer também meu pai a aceitar essa condição, entendeu? Que é isso, sou artista mesmo, essa é a minha profissão, e é isso, sabe? E hoje também ele me apoia, foi graças a ela, né? Eu devo muita coisa a ela e as mulheres da minha família também. Por isso, Doc, também fruta do pé, que ainda vai sair, se Deus quiser, Muito né? lindo. E para complementar, nós temos já uma pergunta da Larissa, nós vamos fazer, da Larissa. Mas me fala, qual que foi algo que aconteceu assim, uma situação, ou é engraçado, ou triste, mas que a hora que você lembra, você fala, nossa, é algo que te marcou. Pensativa. É, quando. Nossa, muita coisa. Quando eu fui para João Pessoa, por exemplo, né? Com a performance Puta, que ela foi uma performance que foi criada em coletivo antes do contemporâneo. Foi quando eu quase criei o coletivo Puta, inclusive. Por isso o nome, né? Que a gente montou ali com o meu dindinho, Wallace Oliveira, que eu conheci na escola de teatro e que ele ficou meu veterano na UFG quando eu entrei. Então, assim, ter ele lá foi incrível, foi essencial também para o meu crescimento na UFG, né, na minha interação ali com as outras pessoas, né, ele me apresentou pessoas, ele me chamou para montar essa performance junto com a Gabi Ripe, foi essencial também para eu entender mais sobre performance.
e ter a ideia para o contemporânea, né? É uma performance fortíssima, baseada na música da banda Mulamba, que tem esse mesmo nome, Puta, P.U.T.A. Tem no YouTube, gente, para vocês verem a primeira versão dela, pelo menos, né? Que já faz anos isso. E tá lá completa para vocês verem. A banda viu a performance no YouTube e comentou. Eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí a gente chegou aí a João Pessoa com essa performance, sabe? No Enearte, que é um encontro nacional de estudantes de artes cênicas, né? De artes em geral. Que Nossa, foi incrível legal. de João Pessoa, assim. Eu nunca tinha ido ao Nordeste. É meu sonho conhecer mais do Nordeste, conhecer a Bahia, conhecer Pernambuco, conhecer Ceará, conhecer, sabe? Porque antes disso eu só conhecia mais de Goiás, um pouco do Rio, sabe? E um pouco de Mato Grosso do Sul. É isso. Primeira vez que eu fui ao Nordeste. Então, para mim, foi E, muito marcante. e Foi uma viagem levando, muito né? gostosa. E levando uma Então, assim, peça. sim, levando um trabalho nosso, goiano. Gente, e tinha tanto artista goiano naquele Enearte, porque muita gente da EMAC foi. E quase todo mundo tinha performance para apresentar, sabe? E eu fico tão orgulhosa de dizer isso, porque eu fico até emocionada. Porque as pessoas acham que a gente não existe. Que artista goiano não existe, sabe? Principalmente gente que não conhece, gente que não tá dentro aqui do círculo, né, de artistas goianos, né, dentro de Goiás ou fora, né? E aí a gente levou ali pro Nordeste, que é um centro, é um polo cultural muito forte, né? Nossa, e eu fiquei tão orgulhosa disso, tão orgulhosa. Também fico, viu? Acho que nós, todos os artistas, nos sentimos assim, emocionados e gratos por você também levar esse trabalho para fora. É muito lindo. E lembrando que está acabando, mas nós vamos fazer a pergunta da Larissa Martins, que também é da cultura, que também faz parte dessa rede, né? Mas Maravilhosa. quem tiver mais alguma pergunta para fazer para a Laura, gente, pode mandar no privado, ela responde, ou pode me mandar, que nós vamos responder para vocês. Vamos fazer um post respondendo, tá? E vou fazer a perguntinha da Larissa. Laura, o que você espera da arte no momento futuro, pós-pandemia? Que pergunta. Eu espero que a gente continue se reinventando, continue ocupando novos espaços, continue buscando sair da bolha, a bolha da academia, a bolha da universidade, a bolha do círculo artístico também. A gente tem que chegar às comunidades, a gente tem que chegar às periferias, às margens, né? E é claro que o meio digital é uma forma de ocupar esses espaços. Devemos continuar ocupando esse espaço virtual e digital, sabe, depois da pandemia. Mas também buscar chegar às ruas, chegar aos bairros periféricos, né? Chegar a outros lugares. Que não só os que a gente já conhece, né? Que são mais acessíveis a nós, por exemplo, à universidade, né, ou aos grandes centros, né, e exaltar mais uns aos outros, né, acompanhar mais o trabalho um dos outros, apoiar esse trabalho um dos outros, sabe, assistir a peça do coleguinha, assistir o filme do coleguinha, né, o show do coleguinha, né, e divulgar uns aos outros. Se a gente não se ajudar nisso, poxa, gente, a gente não vai conseguir estourar a bolha nunca. A gente nunca vai conseguir, né, sair disso. Eu acho que essa é o nosso propósito, não é fazer essa rede e mostrar o trabalho do outro, valorizar o trabalho do outro. Eu acho que é isso que nós artistas temos que começar a pensar mais nisso, pensar no outro, né? E Laura, eu quero agradecer imensamente. É muito, assim, eu fico muito feliz.
eu não sei nem o que dizer para falar assim, tão agradecida que eu sou por você ter aceitado, por todos esses artistas que já passaram e vão passar por aqui, ter aceitado. Mas hoje eu quero te agradecer assim, imensamente pela sua disponibilidade, pela sua amorosidade que você é, pela essa gracinha que você é. Você é uma pessoa muito linda por dentro, a gente fica assim maravilhado ouvindo você contar as suas histórias, contar um pouquinho pra gente o que você faz. Eu sei que não deu tempo, porque você faz muitas coisas, mas eu só quero agradecer e deixo com você suas palavras finais. Ai, meu Deus. Eu só quero dizer que eu tô muito emocionada, de verdade, assim, de ter sido convidada, sabe, Maria? Você é uma pessoa que eu admiro, que me inspira. Quando eu recebi esse convite, não tinha como não aceitar, sabe? É uma honra. Tipo, ver que eu tô sendo também valorizada e reconhecida no meu meio. E que eu tô também tendo esse espaço para valorizar e reconhecer outras pessoas, né? Do nosso meio, do meio local, do meio independente. E poder ter esse espaço para ajudar também a, sabe, fazer nossos artistas serem mais conhecidos, reconhecidos de fora do nosso círculo é muito importante para mim. Então, eu só tenho a agradecer também, sabe? Tipo, meu Deus, estou muito feliz por isso estar acontecendo, sabe? E quero continuar fazendo. Eu agradeço. E lembrando para vocês que toda terça e quinta, às 10 horas, nós estamos por aqui. Semana que vem já temos as pessoas que vão participar, então esse final de semana a gente já comunica quem vai estar. Fiquem atentos. E hoje, né, nós vamos falar, fazer um post com todas as pessoas, todas as dicas que a Laura deu, todas as pessoas que ela inspira e que fala. E eu só tenho a agradecer vocês, a cada um que está aqui com a gente, tá? Façam o print, nos marque, a gente vai divulgar, é uma forma da gente valorizar as outras pessoas também. E eu quero agradecer os nossos apoiadores, nossos produtores, né? A gente fala tanto dos produtores que ficam aqui atrás, mas eu quero agradecer imensamente Danilo e Andresa, nossos produtores, nossos produtores do Vamos conversar. Eu tenho só a agradecer a Taon, Soluções Criativas também, Clínica de Reflexologia Lírios de São José, Espaço Cultural Mariá. E ó, beijo no coração de vocês, de cada um, e muito obrigada. E até terça-feira que vem. Beijo. Obrigada, gente.